no livro de Judas. Judas é uma carta de apenas um capítulo, tá? É fácil achar, tá? Antes de Apocalipse, penúltimo livro da Bíblia. É bem curtinho, é apenas um capítulo, mas é um capítulo que, se você ler e se atentar, ele produz um impacto profundo no nosso coração. E eu quero falar hoje compartilhar um pouquinho com vocês sobre o reflexo dos dias atuais sobre a Igreja de Jesus. Nós vivemos um período da história em que a Igreja de Jesus, ela passa por uma situação complexa. Amém? Mas vamos ler aqui a palavra e a gente prossegue. Eu quero ler a partir do versículo 3. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro que os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam, Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Corá. Nós vamos ler até aqui e depois eu quero que você complete a leitura desse capítulo. É uma carta curtinha, é só um capítulo, então vale muito a pena você se debruçar sobre esse capítulo. Mas eu quero compartilhar um pouquinho que o Senhor colocou no meu coração. Esses dias nós temos orado com o Ministério Profético dessa casa. Nós estamos em uma campanha de oração. E essa palavra o Senhor me deu nesses dias de oração. E eu quero compartilhar com vocês porque não é uma palavra apenas para um grupo seleto, para algumas pessoas, não, é uma palavra para a igreja. Judas, quando ele escreve essa carta, ele fala assim, para o povo santo. Você é povo santo? Então essa palavra é para você. E são palavras duras, são palavras que o próprio autor fala assim, olha, eu queria compartilhar com vocês sobre salvação. Mas eu entendo que nesse momento eu preciso compartilhar sobre outro assunto, sobre a defesa da fé. Eu preciso que vocês entendam que é necessário defender a fé de vocês. Eu preciso que vocês entendam que, como povo santo, vocês creem e vocês precisam defender aquilo que vocês creem. Vocês precisam andar naquilo que vocês creem. E aí, então, ele começa a escrever essa carta. Colossenses 1, 13, 14 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A gente vive dias decisivos para a humanidade. E isso é um fato que não é uma informação nova, é só a gente olhar por aí em volta, os noticiários, aí às vezes até mesmo, não noticiário de lugares distantes, mas do nosso próprio país, a gente percebe que
o tempo está passando, as coisas estão se afunilando, que Jesus está voltando. E nós somos a igreja que vamos viver as profecias escatológicas, eu creio nisso. Mas nós precisamos de verdade, sermos a igreja que nesse tempo vai dar o testemunho de Jesus. O mundo, ele já está, a palavra já diz, né? O mundo jaz no maligno. Não é nenhuma admiração, não é fato novo que o mundo ande em escuridão, ande no pecado, que cada vez mais se afunde nas coisas de Satanás, que abra a mão daquilo que é de Deus e que abrace as coisas de Satanás, mas nós não. Ao longo da história, a igreja viveu várias fases. A igreja viveu desde o início lá, em Atos, no livro de Atos, a primeira igreja era uma igreja que amava, era uma igreja que vivia em comunidade, era uma igreja que tinha suas características próprias. E ao longo da história, essa igreja sofreu com a influência. E nós vemos em cada parte da história, quem já estudou aqui um pouquinho de história da igreja, consegue perceber as dificuldades que a igreja enfrentou. E chegamos nos dias atuais. Chegamos nos dias atuais em que nós, como igreja, temos tudo para vivermos a melhor fase da igreja. Mas não é bem assim que acontece. E a palavra de hoje é sobre isso. Nós precisamos, como igreja, andar na contramão do mundo. Porque, como diz esse versículo que nós acabamos de ler, o Senhor nos resgatou do reino das trevas. E Ele nos transportou para o reino de quem? Do seu Filho amado. Então, nós hoje temos a condição, todos os recursos necessários de vivermos um tempo em que a igreja pode expressar com totalidade, pode ser uma expressão viva daquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Podemos expressar o céu, mas não é bem isso que nós vivemos hoje. Os desafios que a gente enfrenta nesses dias como igreja, é que nós deveríamos ser uma igreja pronta, mas ainda não estamos pronta. Eita, já foi. Mas ainda não estamos prontos. Nós temos que ser uma igreja que de dentro para fora manifesta a glória do Senhor. Mas não é bem assim. E aí a gente vê aqui o que Judas está trazendo. A carta começa dizendo que, como eu falei, Judas pretendia falar sobre salvação, mas ele entende que é um assunto urgente. E Judas viveu há bem mais anos atrás do que nós, não é mesmo? E essa carta parece que foi escrita ontem para a gente falar hoje. Não é mesmo? Mas não, Judas já via naquela época o lugar talvez que nós iríamos chegar. E eu quero que você entenda que essa não é uma palavra de condenação, essa é uma palavra de alerta para que a gente possa abrir os nossos olhos, para que a gente possa mudar o rumo da nossa vida, da nossa história. E então, o discurso dessa carta, ele vem trazendo e destacando tipos de coisas que nós hoje admitimos e que a igreja vive. E isso é muito perigoso, porque se você for ler lá no título, né, dos versículos que a gente leu ali, a partir do versículo 3, está escrito assim: o perigo dos falsos mestres. E quando a gente pensa em falsos mestres, a gente pensa em pastores, líderes, em pessoas de influência. Nós pensamos nas pessoas que têm algum cargo eclesiástico, que desempenham alguma função na igreja. E sim, esses podem ser falsos mestres, mas não necessariamente são eles. O que é um falso mestre? São aquelas pessoas que disseminam coisas que não são de Deus dentro da igreja. E pode ser uma pessoa, e como a própria carta aqui mais na frente vai dizer, podem ser pessoas que estão sentadas ao nosso lado e que, querendo ou não, às vezes nós não percebemos, sutilmente somos influenciados negativamente por atitudes, por falas, por comportamentos que essas pessoas disseminam no meio da igreja. Mas Judas vem falar a característica dessas pessoas. Ele fala assim no versículo 4: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, sutilmente.
dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Olha só, queridos, a profundidade disso. Existem pessoas que caminham conosco, existem pessoas que se dizem cristãos, existem pessoas que falam em nome de Jesus, mas nada tem em si do próprio Cristo. E nós precisamos estar atentos, sabe por quê? Porque como comunidade de fé, como igreja de Jesus, nós precisamos buscar discernimento espiritual para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. E não às vezes a doutrina que sai do altar, a doutrina bíblica, a doutrinação que acontece aqui, ó. Pastora, mas a gente está na igreja. É, querido, mas nem todo mundo que diz Senhor, Senhor herdará o reino. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, damos as mãos a esse tipo de pessoa. E a Bíblia diz, o próprio escritor, Judas diz aqui, a condenação de tais pessoas já foi registrada há muito tempo. Há muito tempo, porque eles negam a eficácia da fé. É só capa. Você precisa cuidar com quem você anda, quais coisas você escuta, quais comportamentos você reproduz. Querido, a palavra de Deus é o filtro. Seja quem quer que estiver aqui nesse altar, e eu falo do altar, quando eu falo altar, eu não falo só desse altar, eu falo do altar da igreja de Jesus. Existem vários no mundo, graças a Deus por isso. Independente de quem esteja no altar, independente daquele que você considera referência ou não, você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua base, é o seu fundamento. Você precisa conhecer a palavra para que você não seja arrastado. Você precisa saber quais coisas procedem e não procedem para que você possa balizar sua atitude, para que você possa balizar aquilo que você fala. Você precisa ter conhecimento. Mas sabe o que nós vemos hoje, gente? Infelizmente, e você pode ver isso na internet, que é, né, o meio de comunicação que a gente hoje mais vê, né? Informação mais rápida e condensada. Você ouve cada coisa. Esses dias eu vi um vídeo que eu falei assim, eu não acredito nisso. Eu não creio que eu estou ouvindo isso. Uma determinada pessoa dizendo que a igreja evangélica cristã tem um ídolo e o ídolo é a Bíblia. Eu falei, oi? Irmãos, e sabe o que acontece? Isso permeia o coração das pessoas. Isso entra no coração das pessoas. Se a pessoa não for conhecedor da palavra, vai falar, não é que é mesmo? Porque a gente tem que seguir um negócio de papel. Ei, querido, são palavras malditas, são pessoas que estão entrando silenciosamente no nosso meio sem serem notadas para reproduzir enganos. Mas em nome de Jesus, se levante contra essas coisas. Você é a igreja de Jesus, você precisa conhecer e você precisa resistir a esse tipo de coisa, de pessoa e de ensinamento. A palavra diz resistir, o diabo, ele o quê? Fugirá de vós. Mas nós temos deixado, e é isso que tem enfraquecido a igreja de Jesus nesses últimos dias. Tudo que entra, reproduz. Tudo que entra dentro da gente, reproduz. Quando você come uma comida, o que acontece? Ela gera vida em você. Ela produz nutrientes, ela produz energia, tudo que seu corpo precisa para permanecer, para ficar de pé. É assim que acontece. Assim são as palavras. Assim são as palavras, assim são os comportamentos, assim é tudo que a gente vê, tudo que a gente consome. E a igreja de Jesus hoje está dormindo. Nós estamos entrando em uma linha, entrando em uma vibe de ouvir tudo. O relativismo tem pairado sobre a igreja. E uma coisa eu digo para você, Jesus não é relativo, ele é real. Ou você abraça aquilo que Jesus ensina, ou você abraça o que Satanás ensina. Não existe relativo. Não vem com essa. Todo mundo pode falar que é relativo. Ai, não sei o que é relativo. O tom de verde é relativo. A Rosângela está usando um tom de verde, a Mari está usando outro, o irmão está usando outro. Meu filho, isso são as coisas daqui, ó. As coisas daqui não são relativas. Ou é ou não é.
Ou você tem fé em Jesus, ou você conhece a palavra, ou você não tem, ou você é crente do crente. O que é o crente do crente? O crente que ouve a palavra que o outro crente prega, o crente que vive da fé do outro crente, o crente que vai na aba do outro crente. Mas eu vou te falar uma coisa, para o céu você não vai na aba do outro crente. Não adianta. Você precisa ser conhecedor. Você precisa conhecer aquilo que é a vontade de Deus para você. E a igreja, hoje em dia, e sobretudo eu falo com categoria, a igreja brasileira perde muito tempo. A igreja brasileira é uma igreja que desperdiça recursos do céu. E nós precisamos sair dessa conta. Nós precisamos sair dessa contagem. E o Senhor então nos alerta, e eu vou falar 3 pontos aqui que a gente precisa estar atento, para que a gente, como igreja de Jesus, possa deixar um legado para os nossos filhos. Ah, pastor, você falou aí que a gente vai ser a geração do arrebatamento. Eu espero não morrer não, eu espero ir para o céu arrebatada. Eu espero encontrar com Jesus nos ares. Mas e se não? E se o arrebatamento seu e o meu for hoje? Você tem filhos, você tem família, você tem pessoas ao seu redor. Qual é o exemplo de igreja que você quer deixar para ele? Essa é uma palavra que é para mexer mesmo com as suas entranhas, com o seu caráter. É para você pensar que tipo de pessoa eu sou. Que tipo de coisa eu estou consumindo? Que tipo de exemplo eu estou dando? Que tipo de palavras eu estou usando? Quais comportamentos meus que estão sendo seguidos, estão sendo referenciais para as pessoas que estão ao meu redor? É isso aí mesmo que você está entendendo. Por isso, em primeiro lugar, devemos abrir os nossos olhos e viver em santidade. Santidade é separação, no sentido literal da palavra. Santidade não é sobre a roupa que você veste, santidade não é sobre o comprimento do seu cabelo, santidade não é sobre você falar bonito ou feio, não saber falar, santidade não é sobre isso. Santidade é o quanto você expressa o Senhor, o quanto Jesus é expressado através da sua vida. E a palavra diz assim, Levítico 19:2 diz assim: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. São palavras do próprio Deus para o povo de Israel dizendo: vocês precisam ser santos, porque se vocês me representam, vocês precisam ser santos, porque eu sou santo. Eu sou santo, então vocês precisam ser santos. A gente não é santo como Deus, a gente não consegue, a gente ainda não está no corpo glorificado. Mas, queridos, não é sobre aquilo que a gente, como pessoa, pode transparecer, pode expressar, mas é sobre a gente deixar a glória de Jesus ser expressa por nós e nós fazermos isso da melhor maneira possível. E como se faz isso da melhor maneira possível? Seguindo os passos, cuidando da nossa vida espiritual, entendendo que nós estamos em um tempo em que as coisas não vão melhorar. Perdão se essa informação não foi a mais legal da noite, mas não vão. Mas a igreja de Jesus, a igreja verdadeira, ela vai permanecer nesses dias. Mas você precisa estar alinhado e você precisa ser santo. Andar em santidade é indispensável nesses dias. Como o mundo tem identificado você? Como o mundo tem lido Jesus através de você? E mais uma vez eu falo, essa não é uma palavra de condenação, queridos. É uma palavra que talvez seja a palavra que reflita mais o amor de Deus do que quando a gente fala aquela palavra assim: ah, Jesus te ama. Porque a gente sabe que Jesus nos ama, não é mesmo? Eu sei que Jesus me ama. Mas quando eu vejo que Deus está chamando a nossa atenção, eu falo assim: Ele me ama mesmo, porque Ele não quer me perder. Ele não quer te perder. E essa é uma palavra que precisa gerar transformação em você. Nós precisamos estar atentos àquilo que nós nos associamos. Aquilo que nós nos associamos. Existem pessoas na igreja, os falsos mestres, como eu falei. Existem pessoas na igreja
no meio de nós, ao nosso lado. Que elas vivem algo, vivem uma condenação, vivem algum tipo de trauma de vida, eu não sei o que, talvez cada um viva uma coisa. Mas elas estão aqui num lugar onde você está. E elas podem ser curadas. Mas às vezes a gente vê pessoas que não querem receber da graça de Jesus. E o nosso papel como igreja é amar, é cuidar, é acolher, é trazer para o pertencimento. Mas Judas fala aqui, sobre essas pessoas. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro que os anjos que não se militaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam, Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Sabe o que isso aqui significa? Escolha. Isso aqui significa escolha. Há pessoas que estão junto conosco, mas que fazem escolhas pessoais. E quanto às escolhas das outras pessoas, nós não podemos interferir. Agora, quanto à nossa escolha, nós podemos sim decidir. Amém? Vocês estão comigo? Escolhas pessoais de cada um. O nosso papel é amar, é trazer para o meio, é ajudar, é orar, é buscar, é tratar, é fazer tudo isso. Mas se você percebe que existe uma pessoa que fez uma escolha e essa pessoa não abre mão dessa escolha e não é a mesma que a sua, querido, afasta-te desses. Apóstolo Paulo vai falar. Desses, se afaste. Desses, se afaste, porque contamina você. Porque te leva para um lugar que não é o lugar que Deus quer. Se afaste. Não é abandonar o irmão, nunca mais olhar na cara do irmão, não. Não é isso, não. Mas é escolher uma coisa que ele não escolheu. E se der para caminhar juntos, amém. Se não der, querido, abra a mão. Ah, mas é meu amigo, é meu parente, Mas eu não estou falando para você abandonar. Estou falando para você não compactuar da mesma fé. E não é que você nunca mais vai falar com essa pessoa. Mas você vai falar o seguinte, querido, nós pensamos diferente. A gente consegue até aqui vir, até aqui, mas daqui para lá a gente não bate mais. Então, a gente pode ser bons amigos, mas quando fala da minha fé, eu não abro mão de Jesus. Eu não abro mão de ser um cristão fiel. Eu não abro mão. Queridos, tem pessoas que são tão influenciadoras e elas estão sob uma influência maligna. Porque é isso que Judas está falando aqui, que elas contaminam com um sorriso. Elas sorriem para você e elas te contam uma historinha e entra para o seu coração e você reproduz aquilo e ela fala mal do irmão e ela fala assim, não, mas eu não estou falando mal do irmão, é minha impressão. Tá, mas será que a sua impressão do irmão é a impressão de Jesus? Tem um outro que chega todo machucado e fala assim, eu vou pedir oração para o irmão, vou compartilhar com o irmão, né? Meu casamento não está bem, alguma coisa aconteceu na minha casa, e o irmão fala assim, não, separa, larga aquele traste, vamos viver outra vida. Isso é o básico, né? Quando não é aquele que fala assim, nossa, o pastor não falou comigo, a pastora nem olhou na minha cara hoje. Nossa, eles não são bem o que eles falam. Querido, você vê de tudo. Aí o outro está lá no pecado. Aí vai confessar o pecado. Aí fala, olha, me ajuda, estou aqui na pornografia. Tô isso. Ah, não, isso não faz mal, não. Isso faz parte da vida, é assim mesmo. Querido, desses aí você foge, porque não tem nada de Jesus nesses. Você precisa ser santo. Você precisa se manter em santidade. Você precisa colar com quem fala assim, meu irmão, isso não é certo não, viu? Se converte. Porque esse aí te ama. Se converte, irmão, sai disso aí, porque se Jesus voltar, tu tá fora. Quer andar comigo? Eu vou te ajudar. Vamos orar aqui, ó. Vamos caminhar juntos, porque a gente vai conseguir. Mas infelizmente não é assim, porque nós, a igreja atual, abriu precedentes para que essas coisas entrassem. E nós abraçamos esses que são infiltrados, falsos profetas, e estamos
caminhando junto com eles nas falsas doutrinas. Segunda coisa, procure ser a igreja de Jesus e não ser a igreja que parece a igreja de Jesus. Existe uma igreja dentro da igreja. Ai, como assim? A igreja dentro da igreja, querido. E não sei o que estou falando, não. Sabe quem falou isso? O próprio Jesus que falou assim, olha, naquele grande dia, vão ter aqueles que falam assim, que vão falar assim, olha, em teu nome, Senhor, eu curei, eu profetizei, eu ganhei almas, eu expulsei demônios, mas ele mesmo vai falar assim, olha, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Essa é a igreja dentro da igreja. Existe uma igreja dentro da igreja. E essa é a igreja dentro da igreja. A qual igreja você pertence? Queridos, é por isso que andar em santidade é importante, porque vai definir em qual igreja você é membro, viu? E eu não estou falando de denominação, não. Eu estou falando de posicionamento espiritual. É por isso que você precisa entender o porquê é perigoso. A gente, nesses últimos dias em que Jesus está às portas, não escolher um lado, andar de qualquer jeito, nos associar a falsos ensinamentos, dar lugar ao diabo. Porque essa igreja, quando ela for retirada de dentro da igreja, meu filho, acabou. Acabou. Você precisa ser contado do lado daqueles que Jesus falará: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que foi preparado para vocês. É esse lado que nós precisamos estar. Mas só que isso não dá para você fazer na hora que a trombeta tocar. Hoje Jesus me perdoa do meu pecado. Não, você precisa andar em santidade hoje. Para que você seja a igreja que vai subir, não a igreja que vai ser tirada de dentro da igreja. E eu sei que é uma palavra dura. Mas segura aí. E o último e terceiro ponto. Afastem-se das pequenas, grandes coisas. O versículo 12 dessa carta aqui de Judas diz assim: quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor. Refeições de quê? Refeições, mesas que são para honrar o Senhor. É isso aqui. São como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas porque não dão fruto e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma dos seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Olha todos os exemplos que Judas está falando assim. A pessoa é como um recife perigoso que faz quem está velejando naufragar. Como nuvens sem chuva, como árvores duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pela raiz. E essas pessoas, elas vêm para onde? Para a mesa da comunhão. Queridos, abrir os olhos. Essas pessoas estão próximas de nós. E eu não estou falando para você olhar para o seu irmão do lado assim já desconfiado, não. O que eu estou falando é para você avaliar. Porque as pessoas que trazem as falsas doutrinas, elas, em algum momento, se você estiver ligado naquilo que o Senhor fala na sua palavra, em algum momento, elas deixam isso transparecer. E você que é filho de Deus, conectado com o céu, você percebe. Mas quando essas pessoas vêm para a mesa, elas vêm para a mesa da comunhão. E elas trazem com elas coisas ruins. É isso que Judas está falando aqui. Elas trazem para a mesa, que é um lugar a mesa de celebração ao Senhor. Elas trazem para esse momento, um momento de comunhão, a amargura. Elas fazem você desviar do seu rumo. São como os recifes, que se a gente bater, naufraga. Elas fazem você desviar do seu rumo. Elas fazem você secar, porque elas já estão mortas. Queridos, tenham cuidado. Tenham cuidado, não sou eu que estou falando.
É a própria palavra. Tenha cuidado à mesa que você senta. Tenha cuidado ao lugar que você se expõe. Mesmo que sejam pessoas que você fala, não, são do meu convívio, não. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Essa é a palavra do Senhor para você. Tenham cuidado, porque quando nós nos ajuntamos para celebrar o Senhor, o lugar de comunhão, quando nós estamos aqui em comunhão, é um momento de culto, é um momento sagrado. Mas não é só nesses momentos. A mesa, ela é amplamente estendida. Nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, nos locais onde nós convivemos. Tenham cuidado para que vocês não sejam afetados. Tenham cuidado. Porque aquilo que a gente permite que seja dividido com a gente na mesa é o que vai nos absorver ou nos condenar. E quantas vezes na mesa nós fritamos o irmão? É uma mesa de crente. É uma mesa de comunhão. Nós fritamos o pastor, o irmão, e daqui a pouco a gente começa a compartilhar da nossa vida. E aí a gente vai falando coisas que não deve. E aí a gente ouve coisas que não deve e concorda. E vira um auê. E vira um antro. Isso não é incomum. Isso não é incomum. E depois a gente fala assim ainda. Ah, mas a gente é crente. É crente coisa nenhuma. Não é crente. Não é crente porque esses aqui não são crentes. Não são. E é isso que eles fazem. Então vigiemos, porque as pequenas grandes coisas são as pequenas coisas que nós consideramos pequenas, mas que diante de Deus são grandes e que nos afastam. Criam abismos entre nós e o Senhor. Então vigiem, queridos. Essa não é uma palavra de condenação. Essa é uma palavra de amor por você. Acautelai-vos, tenham cuidado. Porque um pouco de fermento, ele faz o quê? Leveda toda a massa. Se você for contaminado, não adianta. Você precisa voltar. Você precisa corrigir o seu caminho. Você precisa ir a Jesus e falar, Jesus, eu me arrependo. Precisa voltar. Não dá para continuar e daqui para frente eu vou e... Não. Volte. Acautelai-vos, tenham cuidado, porque eis que venho sem demora. Apocalipse 22 diz assim: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Queridos, Jesus está voltando. Essa é uma palavra para te alertar, não para te condenar. Essa é uma palavra para que você se sinta amado. O pastor é tão ruim às vezes, a gente leva uma pancada. É difícil se sentir amado, mas é como você corrige seu filho. Quando você arrocha o seu filho, você não está amando seu filho. Nós somos filhos. E o Senhor não quer perder você, perder a mim. Jesus não morreu na cruz para que nós ficássemos na nossa condenação. Ele morreu e o sacrifício dele foi para que a gente fosse absolvido. E o sacrifício dele nos cobre até hoje. E você é privilegiado, porque você está aqui ouvindo sobre isso. Você está aqui ouvindo que você precisa hoje se atentar. Queridos, isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Não desperdice a oportunidade de hoje se voltar ao Senhor e dizer: Jesus, que Maranata seja a canção do meu coração, porque eu estou preparado para ir contigo nas nuvens. Que Maranata não seja a canção do medo. Tem pessoas que a gente fala Maranata e a pessoa, não, Jesus, demora mais um pouquinho. Não, Maranata é uma canção de esperança e que seja a nossa canção. Queridos, hoje essa é a oportunidade para você. Fique de pé. Essa é a oportunidade para você.